Olá, sejam bem-vindos ao primeiro hashtag Feedback da Aprendizagem. Nessa videoaula, trabalharemos o material disponibilizado pela SEDUC, hashtag Estudo em Casa. E hoje nós vamos trabalhar com as atividades relacionadas ao 8º ano dos anos finais do ensino fundamental. Atividade de número 1. Nessa atividade, vamos identificar a relação entre os quadriláteros por meio das suas propriedades. E aí eu preciso primeiro relembrar o que é um quadrilátero, que é um polígono de 4 lados. E esses quadriláteros possuem uma classificação. Eles são chamados de paralelogramos, e dentre eles nós temos o quadrado, o retângulo, o losango e o paralelogramo. E nós temos também os trapézios, que é entre o trapézio isósceles, o trapézio retângulo e o trapézio escaleno. Bom, eles têm muitas propriedades semelhantes, até porque todos eles são quadriláteros, mas as propriedades específicas de cada um é o que os fazem diferentes. E aí a gente vai ver isso durante a resolução das questões que se seguem. Vamos lá? A primeira questão diz o seguinte: leia o que os quadriláteros falaram. O primeiro diz assim: sou um quadrado, devo ficar chateado quando me chamam de retângulo? Segundo quadrilátero diz: sou um losango, será que podem me chamar de paralelogramo? Bom, qual é a resposta para esses quadriláteros? O que vamos dizer a eles? A gente precisa, nessa questão, relembrar propriedades, tá? E a gente acabou de ver uma lâmina que ela já dá uma ajuda para a gente com relação a isso. Então, vamos lá para a resolução. Para o quadrado, a gente vai dizer para ele que não é para ele ficar chateado quando chamarem ele de retângulo. Por quê? Porque todo quadrado é um retângulo, mas nem todo retângulo é um quadrado. Isso acontece porque eles possuem propriedades semelhantes, ou seja, todo retângulo possui lados opostos paralelos e congruentes. Paralelos é um de frente para o outro, congruente é dizer que eles têm a mesma medida, e ângulos opostos congruentes iguais a 90 graus. Também diz oposto é um de frente para o outro e congruente que eles possuem a mesma medida. Então, o quadrado possui essa mesma propriedade. Então, por isso que o quadrado pode ser chamado de retângulo. Mas o retângulo não pode ser chamado de quadrado, porque o quadrado ele é muito específico. A gente sabe que ele leva esse nome porque ele tem os 4 lados com a mesma medida. Isso é o que diferencia de fato do retângulo. E o losango, que perguntou lá se podiam chamá-lo de paralelogramo, a resposta que a gente tem para ele é que sim, porque todo losango é um paralelogramo, como a gente viu lá na primeira lâmina, mas nem todo paralelogramo é um losango, porque a gente viu também que a gente tem como paralelogramo o quadrado, o retângulo e o próprio paralelogramo. E isso acontece porque eles possuem propriedades semelhantes. Lembrem-se, eles podem ser chamados, né, o quadrado de retângulo e o losango de paralelogramo, porque possuem propriedades semelhantes. Ou seja, todo paralelogramo possui lados opostos paralelos e congruentes e ângulos opostos também congruentes, né? E aí vamos lá para a segunda questão. Ele vai falar do trapézio isósceles. Então, ele diz que num trapézio isósceles, um ângulo mede 45 graus. Os outros ângulos medem. Então, ele quer saber, dentre as alternativas A, B, C e D, como você observa, ele quer saber quais são os outros 3 ângulos desse trapézio isósceles. E aí, a gente olhando para as alternativas, observa o seguinte, que a gente vai ver que esse trapézio isósceles, ele possui pares de ângulos iguais. E aí, isso é uma das características bem específicas desse quadrilátero que a gente vai ver agora na resolução. Que o primeiro passo diz o seguinte, que a gente precisa lembrar que a soma dos ângulos opostos de qualquer quadrilátero é 180 graus. Quando eu digo ângulos opostos, como já foi falado agora anteriormente, são ângulos que ficam um de frente para o outro. E aí essa informação é extremamente importante. O segundo passo é que no caso do trapézio isósceles, ele tem os ângulos das bases congruentes. Por que eu estou falando de bases? Porque todo trapézio ele tem 2 bases, a base menor e a base maior. Então, os ângulos que formam essas 2 bases têm a mesma medida. Vamos observar
vendo a figura aí. Então, você tem o trapézio isósceles da imagem, o trapézio ABCD, em que o ângulo A e o ângulo B, que são os ângulos da base menor, assim como o ângulo D e o ângulo C da base maior, são congruentes, ou seja, eles estão pintadinhos até da mesma cor, para você perceber que eles têm a mesma medida do ângulo. E aí, o ângulo A e o ângulo C, que eu peguei como exemplo aqui, são ângulos opostos. O que foi dito lá no primeiro passo? É que a soma dos ângulos opostos é 180 graus. Então, eles dois são 180 graus. E você pode observar que o ângulo A é um ângulo maior de 90 graus. E o ângulo C é um ângulo menor de 90 graus. Então, esse ângulo C provavelmente é o ângulo de 45 graus que foi dado lá no início da questão. Então, ele sendo 45 e a soma deles dois dando 180 graus, então, a gente conclui que esse ângulo A mede 135 graus. E aí, outra coisa que a gente precisa relembrar aqui é que se o ângulo A é congruente a B, ou seja, se eles possuem a mesma medida, logo o ângulo B vai possuir 135 graus, assim como o D também congruente a C vai ser de 45 graus. E aí a gente, observando aqui e colocando os ângulos nos seus respectivos lugares, a gente já tem como resposta da questão alternativa A. Ok? Vamos passar agora para a questão de número 3. Ela vai falar sobre as propriedades dos quadriláteros. E ela quer que a gente marque a opção correta. Vamos às opções, às alternativas. A. A soma dos ângulos internos de um quadrilátero é igual a 180 graus. B. Em um paralelogramo, as diagonais são congruentes. C. Em um paralelogramo, os lados opostos são paralelos e congruentes. E D. Em um quadrado, as diagonais são perpendiculares e não congruentes. Bom, são alternativas que, se não forem lidas com muita atenção, a gente acaba errando, né? E aí, quando ele fala de propriedade, de fato, eu tenho que me lembrar de muitos detalhes. Então, vamos à resolução. E aí, a gente precisa, de fato, analisar cada item de forma separada e com muita atenção. Então, vamos lá para o item A. Ele diz que a soma dos ângulos internos de um quadrilátero é igual a 180 graus. E essa alternativa ela é falsa, pois a soma dos ângulos internos de qualquer quadrilátero é igual a 360 graus. Seja ele um retângulo, um quadrado, um losango, um paralelogramo, um trapézio isósceles, um trapézio escaleno, um trapézio retângulo, todos eles possuem a soma dos ângulos internos sempre igual a 360 graus. A letra B diz que em um paralelogramo as diagonais são congruentes. Essa alternativa também ela é falsa, pois no caso do losango, por exemplo, que é um paralelogramo, as suas diagonais têm medidas diferentes. Aí a gente lembra, quando vai calcular a área do losango, que é a diagonal maior vezes a diagonal menor. Então, quando ele fala de diagonais, ele já diz uma maior, uma menor, a gente pode concluir que elas são diferentes. Então, essas diagonais, e relembrando, né, o que são diagonais? São segmentos de reta que ligam os vértices opostos, ok? Só para relembrar. Então, item B, alternativa falsa. C diz que em um paralelogramo, os lados opostos são paralelos e congruentes. A gente viu anteriormente, quando mostrava a primeira lâmina, ser paralelo é um de frente para o outro e ser congruente significa que possui a mesma medida. E essa alternativa é verdadeira, né? Pois em qualquer paralelogramo, os seus lados opostos sempre serão paralelos e congruentes. E a alternativa D diz que em um quadrado, as diagonais são perpendiculares e não congruentes. Então, a alternativa falsa, pois no caso do quadrado, as diagonais são perpendiculares, até aí tudo ok. Elas são perpendiculares entre si, né, porque é um detalhe, e elas são congruentes. E ser perpendicular é quando dois segmentos de reta, quando se cruzam, eles formam ângulos de 90 graus. E ser congruentes, eles possuem a mesma medida, e aí somente o quadrado possui essa propriedade com relação às suas diagonais. Então, para a questão de número 3, a gente tem como alternativa verdadeira a alternativa C. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula e até a próxima, se Deus quiser.